Olá, você tem um plano de saúde e não sabe exatamente como é calculado o reajuste anual, nem por que o valor aumenta quando aumenta a sua idade? Aqui você vai saber a razão. A regulação dos planos de saúde é o tema deste Agenda Econômica, que recebe o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, Paulo Rebelo, o homem que comanda o setor. Paulo, muito bem-vindo ao Agenda Econômica. Olá, Antônio, é um prazer estar aqui com você, falando aqui no programa Agenda Econômica, falando na TV Senado, e vamos explicar um pouco o que é que a agência faz, o que é que a sua competência, e vamos passar esse momento para dialogar e conversar sobre o setor de saúde suplementar. Paulo, a agência ANS existe desde o ano 2000, portanto está com 22 anos de idade, e eu queria saber qual é o real poder da agência e qual é o foco do trabalho, se são os planos de saúde ou os usuários do serviço. Porque a agência, esse setor de serviços é um setor bastante complexo e também complicado em termos de reclamação. Então, eu queria que você nos explicasse um pouquinho como é que funciona. Bom, Antônio, a agência tem como missão institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, ou seja, ela regula as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações, tanto com os prestadores como os consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no país. Ela tem como referência a sua excelência técnica, a sua qualidade da produção de saúde e tem como os valores institucionais, que é exatamente a transparência, a previsibilidade regulatória, o compromisso com o resultado, conhecimento como fundamento regulatório, sustentabilidade setorial. Ou seja, no fim da linha, a gente regula para os beneficiários, que são os nossos principais beneficiários de todo esse serviço, de todo esse trabalho que nós desenvolvemos aqui na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ô Paulo, o mercado de saúde, se a gente pode falar assim, mas o mercado de saúde, parte privada do Brasil, ele é hoje bastante grande, a gente tem mais de 49 milhões de usuários, né? Eu vou pedir à nossa diretora Celina Yuzuki, nossa diretora de gravação, que coloque aí na tela um gráfico que nós fizemos a partir dos números da própria ANS, para a gente ter um pouco a ideia desse mercado, né? A gente tem aí hoje mais de 49 milhões, são 49 milhões, cento e poucos mil. A gente tem uma quantidade pequena de usuários com plano individual ou familiar, um pouco menos de 9 milhões. O usuário de plano coletivo empresarial, quase 34 milhões, e o coletivo por adesão, que são aqueles planos de sindicatos, de associações, pouco mais de 6 milhões de usuários. A gente sabe que a agência, ela regula todos esses, mas quando se trata de preço, ela só regula o individual e familiar, que é praticamente a menor parcela. Então, eu queria que você nos explicasse por que a agência tem ações diferentes quando se trata de planos de saúde para a família ou para o indivíduo e para as empresas, aqueles que são feitos pelas empresas ou pelas instituições como os sindicatos. Bom, Antônia, como você bem colocou, de fato a gente tem um setor robusto. Hoje nós temos 49,6 milhões de beneficiários, ou seja, nessa última atualização que nós tivemos. Só de planos da assistência médica temos mais 29 milhões, que são planos exclusivamente odontológicos. São 646 operadoras de plano de saúde de assistência médica e mais 341 operadoras que são aquelas do segmento exclusivamente odontológico. Para se perceber, nós temos 4,9% do PIB é o setor de saúde suplementar e temos na regulação, nós temos olhares diferentes. Com relação aos planos individuais, como você bem colocou, que é pouco mais ou pouco menos de 9 milhões de beneficiários, nós regulamos e estabelecemos o teto máximo do preço que pode ser reajustado. Com aqueles planos que têm até 29 vidas, dentro do seu grupo, você precisa ter um reajuste único para toda essa população dentro de uma operadora de plano de saúde, e aqueles planos acima de 29 vidas, nós simplesmente acompanhamos e a evolução, mas em razão da capacidade tanto da operadora quanto do contratante de negociar qual vai ser o valor, qual vai ser o reajuste estabelecido, eles têm a livre iniciativa de estabelecerem esse preço, mas a agência acompanha
todos esses dados, todas essas informações, eles precisam nos passar, e quando há um reajuste muito acima do normal, dentro de um diagrama que a gente acompanha isso, a gente chama a operadora para conversar, para que ela apresente as razões e o motivo que houve um reajuste acima do normal, e aí sim, caso haja algum problema, a agência vai e interfere para que ela refaça esse percentual de reajuste que é passado para essa população. Paulo, por falar em reajuste, nesse ano de 2022, a gente teve aí um reajuste definido por vocês de 15,5%, e eu vou pedir à Celina que coloque um outro gráfico que nós fizemos, que mostra um pouquinho o percentual de reajuste de 2016 para cá, e o reajuste deste ano foi o maior reajuste, é o maior reajuste já concedido pela agência desde o seu surgimento, que foi definido por uma lei de 1999 e de 1998, e a agência criada no ano 2000, como a gente já falou. Um reajuste de 15,5%. Você falou em teto, mas a gente sabe que na prática ele funciona quase como um piso em algumas situações, porque além desse reajuste, tem também aqueles reajustes por mudança de faixa etária que eu falei já, e são muitas tabelas diferentes, mudanças a cada 4 anos, eles consideram que a pessoa muda de faixa etária. Eu queria que você nos explicasse por que um reajuste tão grande num ano de crise econômica tão grande como a gente está vivendo. Bom, primeiro, os reajustes são necessários para que essas mensalidades ela acompanhem essas variações, tanto do preço quanto na qualidade do procedimento, quantidade de procedimentos realizados. Tá? Ela garante exatamente o equilíbrio dessa relação contratual, permitindo que a continuidade da cobertura ao longo do tempo, para que as operadoras consigam ofertar esses serviços para os seus beneficiários. E aí eu acho que é importante a gente olhar, Antônia, quando a gente fala do reajuste desse ano, que foi um reajuste de 15,5%, a gente precisa olhar não só esse ano, mas eu acho que no período da pandemia. No período aí a gente volta um pouco ao reajuste que foi divulgado no ano 2021, lembrando que essa é uma fórmula que a agência adotou e aplicou na primeira vez em 2019 e vem aplicando e adotando essa fórmula desde então, ou seja, 2019. Quando eu falo que a gente precisa olhar o reajuste de 2020, na verdade, o percentual que foi divulgado em 2021, é exatamente para que a gente consiga ver o filme como um todo, porque essa fórmula ela vai captar exatamente a variação da utilização dos procedimentos que são realizados, além das variações de preço, a inflação propriamente dita. E no ano passado, 2021, em razão da pandemia e das pessoas pouco saírem das suas casas e pouco utilizar os serviços prestados pelas operadoras de plano de saúde, nós tivemos o reajuste negativo, o único reajuste negativo da história, de menos 8,19%. E aí, a gente olha o ano de 2022... Sim, pode terminar seu raciocínio, desculpa. Pode terminar seu raciocínio. E aí, quando a gente tem o reajuste, a soma do reajuste do 8,19% do ano passado, com mais esse reajuste de 15,5%, nós teremos, nesse biênio, o reajuste de 3% para o beneficiário. E tem um dado que é interessante falar, para as pessoas poderem entender melhor. Se eu pego o valor, você trazendo como exemplo, para ficar mais didático e fácil de compreender, se eu tenho uma mensalidade no valor de R$100 em 2020, o ano de 2021, esse beneficiário ou essas famílias que têm o reajuste do seu plano individual, elas tiveram um ganho deixou de pagar R$100 para pagar 91,8. Ou seja, houve um benefício, houve um alívio a essas famílias. E quando a gente aplica esse percentual de 15%, ao fim desses 2 anos, você, ao invés de ter os R$115, que seria uma lógica, você vai ter um reajuste ou um pagamento de mensalidade no valor de R$106, que é exatamente essa situação que eu estou colocando, considerando o reajuste negativo do ano passado, mais esse percentual de 15% esse ano. Paulo, eu vou aproveitar então e pedir a Celina para colocar novamente a arte na tela para a gente, porque aí você está falando do reajuste dos planos familiares, que na verdade são a segunda menor parcela de usuários, né?
E então, quando a gente pensa nesse plano, que é o que vocês regulam, realmente teve essa queda aí o ano passado, mas quando a gente pensa nos planos coletivos e nos planos, nos coletivos empresariais e nos coletivos por adesão, a gente mesmo assim teve reajuste o ano passado. No caso dos coletivos até 29 pessoas, que são os pequenos, de 10,2%, e no coletivo com mais de 30 pessoas, 9,6%. Então, eles já tiveram um reajuste aí, se a gente contar com a queda de quase 9%, a gente teve um reajuste de quase 20% no coletivo de até 20 pessoas do ano passado, se a gente comparar. E vai ter mais um reajuste grande esse ano. E aí, nesse reajuste, não está contabilizado o reajuste da mudança de faixa, que a gente não sabe, na verdade, na prática, como ele é cobrado. Por que você explicou que vocês não regulam esses planos coletivos? Porque eles têm uma maior capacidade de negociação. Mas, na prática, a gente está vendo que eles estão pagando mais e que os planos familiares estão reduzindo. Está muito difícil de contratar. Uma pessoa com 50 anos, se for contratar um plano individual, ela vai pagar 2, 3 mil reais por mês. Ninguém tem condição de pagar sozinho um valor desse. Queria que você explicasse um pouquinho disso aí para a gente. Veja, a gente tem que entender, obviamente, como eu já mencionei, com relação aos planos coletivos, os empresariais e o adesão, elas têm regras próprias que a gente acompanha essas regras. Obviamente, o benefício que foi feito através da fórmula do cálculo se deu no plano individual, que aí sim teve esse benefício de 8,19, mas a utilização e o aumento da inflação acabaram impactando também essa situação. Se a gente for olhar qualquer outro mercado, a gente vai entender que houve um reajuste de números exorbitantes, números altos, em razão desse contexto pandêmico que a gente está vivendo. Tem situações, inclusive, de guerra que acabam impactando aqui do nosso país. A própria pandemia trouxe esses impactos, então a agência vem acompanhando. De fato, não é o desejo que se haja reajuste para os beneficiários. O ideal é que não houvesse qualquer tipo de reajuste, mas quando há esse desequilíbrio e a necessidade do restabelecimento do equilíbrio contratual, é inevitável, infelizmente, o repasse desse reajuste para os beneficiários. Agora, Paulo, alguns institutos coletivos ou privados que acompanham esse setor fazem estimativas de que no ano de 2020 os planos de saúde tiveram lucros acima de 300%, exatamente porque as pessoas pagaram, mas não usaram porque todo mundo ficou em casa. Isso aí foi amplamente noticiado. Em 2021 retomou esse uso, mas eles também tiveram um lucro muito grande. Apesar da inflação do começo desse ano, fim do ano passado, começo desse ano de 2022, não daria para ter sido um reajuste um pouquinho menor, porque realmente quando a gente soma tudo, a gente tem ouvido muitas reclamações dos usuários. Veja, Antônia, houve essa oscilação com relação à utilização em 2020, em razão da pandemia. As pessoas com desejo de entrar dentro de um plano de saúde, nós tivemos um aumento dos últimos 5 anos, é o maior número de beneficiários que nós temos, o que demonstra, na verdade, o desejo, aquela pesquisa que eu já mencionei, que é o terceiro maior desejo da população brasileira, é ter o seu plano de saúde, e aí a gente vem acompanhando. De toda forma, há essa oscilação em razão da baixa utilização que se deu em 2020. Obviamente, em 2021, a gente já observa esse aumento, esse número expressivo de utilização, diz, inclusive, a terceira, quarta onda. Inclusive, a agência tem dentro do seu site uma divulgação de um boletim que demonstra exatamente essas oscilações e essas utilizações por parte do setor, fazendo a radiografia do que está acontecendo, do comportamento do setor em 2020, bem como em 2021, e o reflexo nesse ano de 2022. Então, a gente vem acompanhando, vem monitorando e divulgando isso para toda a sociedade. Paulo, você fala que é um desejo, e realmente a gente sabe que é um desejo, porque infelizmente o SUS não consegue atender todo mundo, mas a gente foi noticiado também que teve uma queda, né, no usuário. Um estudo divulgado pelo IBGE, uma pesquisa divulgada pelo IBGE em 2019, mostra que naquele ano a gente tinha 59 milhões de pessoas que tinham algum tipo de usuário, algum tipo de plano de saúde privado. Os dados da agência indicam que a gente está agora, que é aquele número que a gente colocou no começo, com 49 milhões.
E foi amplamente noticiado uma demanda muito grande de pessoas que saíram de planos de saúde porque não tinham dinheiro para pagar, porque perderam o emprego. E quando você junta perda de emprego ou redução de salário com aumento de custo, isso pesa no bolso do consumidor. Antônia, esse número de 59, eu confesso que eu nunca vi. O maior número de beneficiários que nós tivemos dentro do setor de saúde suplementar foi o número de 50 milhões, isso no ano de 2013. Obviamente, depois daquela crise, nós tivemos uma redução, as pessoas saindo, há uma associação muito forte à questão das empresas, porque nós temos quase 80% dos planos coletivos empresariais, ou seja, vinculado à força de trabalho. Mas o fato é que desde 2020, de junho de 2020, para ser mais preciso, nós vemos acompanhando o número expressivo, do aumento expressivo no número de beneficiários dentro do setor saúde suplementar. Ou seja, foram mais de 2 milhões de beneficiários que entraram dentro desse setor, exatamente demonstrando e comprovando o desejo da população de ter um plano, da qualidade do serviço prestado dentro do setor de saúde suplementar. Então, esse dado do IBGE, eu confesso que eu nunca tinha visto, e nós temos, como já mencionei, nos últimos 5 anos, é o maior número de beneficiários que nós temos dentro do plano. Bom lembrar, Antônia, mesmo diante de uma situação, obviamente a gente sabe que há o problema do desemprego que está assolando nosso país, o problema da inflação que também está batendo na porta das casas, das famílias dos brasileiros. Existe dentro da regulação uma ferramenta interessante, uma ferramenta que é o guia ANS de planos, em que pode o beneficiário que não estiver satisfeito com o seu plano ou que tiver algum problema de arcar com o plano, a mensalidade que está sendo ofertada, você pode entrar dentro dessa ferramenta, fazer uma portabilidade de carências, procurando outro plano que adeque à sua situação. E isso está sendo feito, a gente vem acompanhando, as pessoas estão procurando essa ferramenta, estão fazendo a migração, a portabilidade para outros planos, ou seja, mantendo-se dentro do setor de saúde suplementar, e os números por si só demonstram isso, a quantidade, o aumento de número de beneficiários dentro do setor ao longo desses 2 anos, mesmo no período de pandemia, em que todos esperavam que haveria um número de inadimplência expressivo, um número de saídas do setor expressivo, e foi exatamente o contrário que aconteceu, o que demonstra a robustez, a resiliência desse setor para com os seus beneficiários. É um serviço, digamos assim, essencial, né? Eu queria que você nos explicasse um pouquinho, então, essa questão da mudança que vocês fizeram em 2019 do cálculo, quando vocês incluíram na fórmula do cálculo do reajuste o IPCA, porque o cálculo era o que eles chamam, tem um índice que vocês chamam de IVDA, que é o índice de valor das despesas assistenciais, que o usuário pode ver no site da ANS, e que ele junta a variação das despesas em saúde com a utilização do plano, a quantidade de pessoas que utilizam o plano, a incorporação por parte das operadoras de novas tecnologias, e acrescentou-se a isso para fazer esse cálculo que vocês fazem aí do reajuste do IPCA. Quando a gente coloca o IPCA aí, a gente não está colocando duplamente, por exemplo, a inflação, porque ela já conta na incorporação das novas tecnologias, já conta na utilização do plano, na variação das despesas, e agora ela entra diretamente nesse cálculo, e por isso talvez tenha dado esse valor tão alto? Não, exatamente essa fórmula a gente faz com que haja exatamente essa separação e a segregação desse tipo de situação que você colocou. Na verdade, nós tínhamos antes uma fórmula engessada no sentido de pegar todos os reajustes que eram aplicados dentro do coletivo e dividíamos por 2 e aplicávamos dentro para os beneficiários de planos individuais, que era o Yardstick Competition, que é uma metodologia que era aplicada. Isso foi modificada em 2018, essa fórmula que nós aplicamos, a RN 441, em que a variação da despesa assistencial entra nessa fórmula como um indicador, e a questão da inflação IPCA em outra dentro dessa mesma fórmula, ou seja, aplicando 20% aqui do IPCA e 80% da variação de despesa assistencial. É bom que se diga que não há como atrelar o reajuste do plano de saúde ao IPCA, uma vez que o que se olha, o que se coloca dentro do setor é a variação tão só do o preço, além da variação de utilização. Se você utiliza mais, vai ter um reajuste maior. Se há uma utilização menor, como aconteceu em 2020 para 2021, você vai ter um valor menor. E essa fórmula, ela aplica isso que você mencionou, para que não haja uma dupla penalização ao consumidor.
há o expurgo do IPCA com relação ao subitem, do subitem do plano de saúde, então isso é expurgado, e há também dois outros deflatores com relação à variação de despesa assistencial, que é um com relação à eficiência, aquela operadora que se demonstra a eficiência, você tem um percentual a menor para puxar para baixo o valor do percentual, bem como a questão das faixas etárias que não entra nesse cálculo. Então, é isso que a agência fez, é uma fórmula que foi aprovada pelo Ministério da Economia, foi uma fórmula que foi aprovada pelo Tribunal de Contas da União, houve participação social, todos os órgãos de defesa do consumidor participaram da construção, da elaboração dessa norma. Então, nós estamos há 4 anos com ela e já há na previsão, após os 4 anos, a gente fazer um novo estudo, uma nova rodada junto com toda a sociedade para ver se está a necessidade de algum ajuste ou não. Mas dessa forma a gente consegue captar de forma precisa para que não haja qualquer prejuízo, nem repasse automático de reajuste para o beneficiário. O Paulo, vamos falar agora de um outro assunto que tem. O mês de junho foi um mês de muitas notícias da agência, da questão dos planos de saúde. No começo do mês de junho, vocês deram um reajuste. Quando foi na segunda semana, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que a lista de procedimentos da ANS é taxativa, ou seja, aquilo que está lá é obrigatório cumprimento. Ela era uma lista antes considerada exemplificativa, como se aquilo fosse o mínimo. E o que a gente está percebendo é que, na prática, muitas operadoras estão dizendo que só vão cobrir aquilo ali, quando antes elas tinham de cobrir no mínimo que estava na lista. Como é que fica essa questão? Como é que a ANS vai resolver essa questão? Porque vai ter muita, começa a ter muita judicialização nesses processos. Tânia, só para deixar claro, na verdade, o rol, eu concordo que essa denominação de rol taxativo acaba soando mal. Na verdade, o rol ele é dinâmico. É um rol que a agência sempre fez, isso está previsto na lei, na 9961/2000, depois foi ratificada aqui na lei 14307, que demonstra que o rol é estabelecido pela agência, é o rol de cobertura obrigatória que é elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e é atualizado periodicamente pela agência, ou seja, todos os procedimentos e eventos em saúde existentes nessa lista não podem ser negados pelas operadoras, não há qualquer tipo de retrocesso da decisão que aconteceu do STJ. Atualmente, esse rol conta com mais de 3.368 procedimentos de eventos em saúde, ou seja, consultas, exames, terapias, cirurgias. Só para que você tenha uma ideia, só esse ano, nesse primeiro trimestre, nós fizemos a incorporação de 23 novas tecnologias, ou seja, o que demonstra que a agência continua trabalhando com um prazo cada vez mais reduzido da incorporação dessas novas tecnologias. Então, não haverá qualquer tipo de prejuízo ao beneficiário, não haverá qualquer tipo de mudança daquilo que já era aplicado dentro do setor de saúde suplementar em razão dessa decisão do STJ. Então, as pessoas podem ficar tranquilas, podem ficar... qualquer tipo de reclamação que se tenha, ligue para a agência através do telefone 0800 701 9656, que a gente vai dar o tratamento, vai dar a resposta. Então, essa confusão, porque há muita desinformação com relação a essa decisão do STJ para com a aplicação do rol, que sempre foi aplicado pela agência. Então, eu não vejo qualquer tipo de prejuízo ou qualquer tipo de falta de direito que o beneficiário venha ter, muito pelo contrário. Com esse trabalho que a agência faz, com esse rol que a gente estabelece, a gente, através da avaliação de tecnologia em saúde, a gente faz um estudo para ver se aquela tecnologia ela é custo-efetiva, se ela é segura para o beneficiário, se ela é eficaz. Esse é o trabalho que a agência faz. Esse é o trabalho que não pode ser prescindido pela agência, sob pena da gente ser um primeiro país no mundo e que vai prescindir da avaliação de tecnologia em saúde, que pode trazer insegurança tremenda para os beneficiários, uma vez sendo exemplificativo como querem taxar, uma vez o médico receitando esse ou aquele medicamento, mesmo que ele não tenha passado pelo crivo da avaliação de tecnologia da agência, ele terá que ser ofertado pela operadora, ou se não for ofertado, vamos aumentar ainda mais a judicialização. Então, eu acho que a gente precisa ter muita calma quando a gente discute alguns temas como esse, temas sensíveis e que precisa ter discussão, precisa ter debate. Não é um tema que você precisa estar de uma hora para outra, definindo sem que para que a gente possa ouvir toda a sociedade, enfim.
Paulo, eu queria que você explicasse, para a gente simplificar essa nomenclatura, esse rol é piso ou é teto? Porque pelo que você diz, ele é o piso, ou seja, ele é o mínimo que as operadoras têm de oferecer. Pelo que as operadoras dizem, ele é teto, ele só tem que oferecer isso e nada mais. Como é que a gente pode explicar isso melhor para o consumidor, para o usuário de plano de saúde? Vamos lá, a agência estabelece o mínimo que deve ser ofertado pelas operadoras aos beneficiários. São esses números. A gente tem 3.368 procedimentos em que nós tínhamos um prazo de incorporação, que era um prazo, concordo que era um prazo mais longo, ou seja, 2 anos para se analisar. Isso foi avançando, a gente evoluiu nesse prazo. Hoje, desde de outubro do ano passado, esse prazo está com 180 dias mais 90, ou seja, nós saímos de 2 anos para 180 mais 90, e quando trata-se de antineoplasias orais, ele tem um prazo de 120 mais 60. Além disso, qualquer incorporação que for feita pela Conitec, que é um órgão público que faz essa análise, a gente tem um prazo para incorporar 60 dias. Ou seja, a gente estabelece o mínimo, a operadora que tiver contrato, querer estabelecer ou querer fornecer mais, ela pode fazer. Então, de fato, a gente tem um rol mínimo em que todas as doenças que são catalogadas pela Organização Mundial de Saúde estão incorporadas dentro desse rol, e a agência vem, ano após ano, fazendo análise, incluindo outras novas tecnologias, desde que se respeite o processo, que é isso que a gente está querendo para a segurança do paciente. Paulo, eu quero agradecer muito pela sua presença, pelos seus esclarecimentos aqui na Agenda Econômica. Eu vou pedir que você repita o número do 0800 aí da ANS, que é para o usuário ter clareza disso, e o site da agência também, onde ele pode se comunicar diretamente com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Antônia. O número é o 0800 701 9656. A agência está à disposição para ouvir. Caso tenha qualquer reclamação, entre em contato que a gente vai dar o retorno. E também no nosso site, ans.gov.br, que tem todas as informações que serão precisas para que ele tire suas dúvidas. Agradeço a você, telespectador, agradeço a você, internauta, que acompanha o Agenda Econômica. Esse programa já está no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Siga com a gente, siga com a nossa programação. Até o próximo Agenda.